Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um KenziCast. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de recrutamento dentro da área de tecnologia e para me acompanhar nesse papo tá a Débora Kretzer, do Ebanks. Tudo bem, Débora? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Bom, bora lá? Vamos começar pelo beabá, pelo básico, para quem não tem muito conhecimento ainda da área para falar aqui com a gente. Mas o que que é e o que que faz um Tech Recruiter? Tá, então vamos lá. Bom, o Tech Recruiter ele é o profissional de recrutamento que tem uma especialidade em olhar para o mercado de tecnologia e contratar os profissionais do mercado de tecnologia. Né, eu vejo que é um movimento que deu para acompanhar muito claro no mercado, assim, né? Quando começou a ter um boom maior de tecnologia, começaram a surgir os profissionais de recrutamento, os Tech Recruiters, né? Os famosos Tech Recruiters. Eu vejo que a ideia, a intenção do profissional de recrutamento tech é que ele consiga minimamente entender um pouco também de tecnologia, claro, assim, não programar, né, ser um profissional de tecnologia, mas entender um pouco para conseguir ser mais assertivo durante o processo seletivo, assim. Então, acho que esse é o papel de um tech recruiter. Esse nicho ele é tão diferente ao ponto de precisar mesmo de algum grau de especialização, né? Acho que vale a pena falar isso. Acho que o pessoal mais das antigas ali fazia daquele jeito. Ok, o recrutador recruta para todo mundo, mas sofria especificamente com a parte de tecnologia, né? Ou não conseguia candidato, ou não conseguia em tempo hábil. E teve algumas pessoas que foram se especializando nessa frente aí, virou um novo papel no mercado, né? O de tech recruiter. Uhum. É, Você fazia recrutamento antes de ser tech recruiter ou não? Eu já entrei em recrutamento fazendo tech recruiter, assim. Então, caí super de paraquedas e tal, mas já desde o início com tech recruiter. Legal. Deixa eu ver. Bom, pelo menos não teve aquela. Foi só uma curva de aprendizado, né? Sim, foi mais intensa, mas foi uma só. Deixa eu ver. Quais são três características que um tech recruiter procura num dev júnior, tá? Num desenvolvedor em começo de carreira? O que que geralmente vocês procuram? Uhum. Assim, eu acho que depende bastante, sempre vale comentar, né? Depende muito porque cada empresa vai ter uma prioridade, né? Vai ter algum tipo de coisa que vai ser mais importante. Eu posso trazer um pouco do que eu vejo, assim, que é o que mais pega nesse tempo das empresas que eu já trabalhei, né? Nesse tempo que eu trabalhei com recrutamento tech. Eu profissional tenha um learn agility ali, né? Tipo, uma capacidade de aprendizado muito grande, que seja movido por conhecimento. Isso é uma coisa que a gente sempre olha. A gente sabe que o mercado de tech muda muito, né? Tecnologias novas e framework, e blá blá blá, biblioteca e tal. E a pessoa, um bom profissional de tecnologia, precisa estar acompanhando isso minimamente, né? Então, ter essa vontade, a curiosidade, né, de aprender e se mostrar curioso, se mostrar estudioso, eu acho que é uma coisa que eu diria o top 1, assim, de característica para um profissional mais júnior, né, entrando no mercado de tecnologia. Além disso, assim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante que a gente sempre conversa sobre, que tem um estigma do programador, né, de fone ali, trabalhando no computador sozinho e tal, que a gente sabe que faz parte, né, é um momento de foco, mas a gente olha também o quanto esse profissional tem a capacidade de trocar, de comunicar, né, de trabalhar em time, em conjunto, gosta de fazer pair programming, coisas assim. Então, é uma coisa que a gente também olha bastante, quanto a pessoa tem esse skill voltado para trabalho em equipe também. Tem que aprender a aprender, né? O cara tem que saber aprender. Legal. São todas soft skills, né? Tipo, o interessante é que, assim, eu acho, né, aqui também, fui instrutor bastante tempo, ainda sou head de ensino aqui da Kenzie. Eu percebo muito, assim, o pessoal no começo, né, nesse primeiro ano, né, nos primeiros meses, eles ficam muito ansiosos. Quem estuda sozinho, eles ficam muito ansiosos em aprender a tecnologia. Eu quero saber aquela linguagem. Eu, cara, beleza, a linguagem, depois você vai ter que desaprender, aprender a próxima, né? Isso é o que você tem que aprender. A tua capacidade de desconstruir ou de portar conhecimento e de soft skills, assim, saber perguntar, saber interagir com a equipe faz toda a diferença. Então Uhum. tá aqui uma tech recruiter que não me deixa mentir. Sim. Acho extremamente positivo isso. Porque a gente fala aqui dentro, mas às vezes o pessoal fala, mas será que no mercado é assim mesmo? Será que isso Não, com conta? certeza, com certeza. Eu acho que tem uma outra mudança assim, de estigma do mercado que eu acho muito legal, que antigamente você via aquele profissional sênior que sabia de tudo, só ele sabia aquilo, que era assim, intocável, né? Nossa, aquela pessoa é o dono do conhecimento. Hoje não é isso que a gente busca, né? A gente busca justamente a pessoa que seja capaz de compartilhar o que ela sabe.
o máximo possível, né? E trocar e aprender com os outros, independente de nível de senioridade, independente de tempo de experiência, a gente aprende, né, com as Sim, pessoas. Então, acho que isso aí é uma coisa bem legal, assim, e que se aplica perfeitamente para a tecnologia. legal. Tem que ter humildade, né, para seguir na carreira de TI. Sim, Tem que ter humildade. Você nunca vai ser o sabe tudo, né? nunca. Ah, quais são os maiores desafios de recrutamento que você tem hoje? São várias. Pensando no mercado tech, assim, Sim, aham. sei lá, top 2 ou 3 assim, desafios que você tem hoje, assim, nossa, isso é realmente um desafiozão que a gente tem para superar. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu vejo, assim, até trocando com pessoas que trabalham, né, na mesma área, em outras empresas, é aquele olhar para sênior, né? Ah, a gente quer um profissional super sênior e esse profissional super sênior, difícil ele estar aberto para uma nova oportunidade, ou tem um mercado super aquecido, disputa salarial bem acirrada e tal. Então, acho que esse é uma coisa que faz com que o nosso trabalho ali para contratar bons profissionais de tecnologia fique um pouco mais difícil, né? Essa falta de abertura, de às vezes, né, putz, o que que a gente vai encontrar de alternativa, que tipo de formato de trabalho diferente a gente vai poder oferecer, porque dependendo da empresa fica um pouco mais difícil. E o mercado de tecnologia, eu acho que está liderando o movimento de buscar formatos de trabalho diferentes, Alternativos, alternativos. sempre. Então, esse é um ponto, assim, sênior, num formato de trabalho que é um pouco mais restrito, né, CLT Uhum. e tal, e o mercado movimenta para formatos mais livres, assim, mais flexíveis e que às vezes a gente não consegue cumprir. Então, acho que, assim, esse apego ali, o apelo de sênior é um grande desafio, a questão do formato de trabalho dá para considerar outro. E, assim, hoje dá para comentar uma vantagem, assim, né, que é a questão do trabalho remoto. Até Uhum. então, a gente tinha uma menos flexibilidade nesse sentido e agora a pandemia, né, se dá para dizer alguma coisa que veio aí, um movimento Empurrou para frente. positivo, foi tirar um pouco, quebrar um pouco esse estigma de trabalho remoto e tal, e hoje a gente já consegue contratar no Brasil inteiro, daí fica um pouco mais fácil. Legal. Ah, eu vi isso muito em empresa. O pessoal ainda tinha muita restrição com relação a isso, às vezes até por outros departamentos, né? Mas, de fato, assim, foi a transformação digital, de usar mais meios digitais de comunicação, de organização de trabalho, né? De permitir mesmo que seja geograficamente mais distribuído, abriu muitas possibilidades, né? Eu estou em contato com várias empresas e vários deles agora tem, sei lá, um desenvolvedor que está no interior da Bahia, outro em Goiânia, outro no Rio Grande do Sul e tá valendo, assim, segue o jogo, Sim, sim. né? Não precisa mais estar todo mundo dentro de um polo ali. Uma das coisas que eu reparei também é que teve uma diáspora, assim, dos grandes centros, né? Assim, só emendando esse assunto, mas teve muita gente que foi morar com o pai ou com a avó, com a mãe no interior para não pagar aluguel ou para melhorar a qualidade de vida, baixar custo de vida, sei lá. Ou pelo menos para estar perto, né, dessas pessoas. E o pessoal voltou assim pro interior, o pessoal deu uma esvaziada assim dos grandes centros, uma parte por causa disso. Mas eu acho. É legal, assim, poder ver que as pessoas estão mais livres nesse sentido, mas ainda tem um caminho, assim. Eu acho que os Sim. profissionais de tecnologia, às vezes, preferem trabalhar num formato PJ, preferem fazer trabalhos menores de freelancer e tal, e que às vezes a gente acaba não conseguindo, né, dentro de uma empresa, assim, maior, acaba não conseguindo acompanhar, encontrar esses bons profissionais que optam por formatos de trabalho diferentes. Mais alternativos. Uhum. Entendi. Quais são as grandes diferenças de recrutamento? Você falou que tem uma barreira aí, né, tipo, da busca do sênior e tal, mas, bom, você já deve ter feito dezenas de vagas, se não centenas, né, tipo, de tech recruitment nesses anos de carreira. É, e qual que são as principais diferenças para recrutar júnior, pleno e sênior? Uhum. Olha, assim, é difícil também responder isso de uma maneira mais macro. Eu vou tentar, assim, mas depende muito da especialidade, depende muito do time, do momento da empresa, do momento do time, do estilo de liderança do gestor, né? São várias coisas que um recruiter tem a responsabilidade de olhar, né, para conseguir tomar a decisão e ter mais informações, mais conhecimento mesmo para lidar com o processo seletivo, né? Mas, assim, em conceito, a gente sempre fala assim, o júnior é a pessoa que ela vai precisar muito de suporte
muito mais durante o processo seletivo no potencial do que no quanto a pessoa está pronta. A gente vai tentar avaliar muito mais o potencial do que o momento. O pleno, a gente já espera que seja um profissional que vai entrar jogando, né? Que vai chegar, vai saber ali a tecnologia, já vai conhecer minimamente de como funciona um time de tecnologia, como que é o trabalho e toca. E o sênior vai ser muito a referência. Então, a gente vai buscar no sênior a capacidade de compartilhar, a capacidade de ensinar e um conhecimento técnico mais profundo. No pleno, um conhecimento técnico e a capacidade de evoluir. E no júnior, muito esse potencial ali de aprendizagem e de crescimento. Legal. Tá tentando responder de uma maneira mais macro, assim. Não, mas ficou perfeito, foi super sucinto. Mas eu sempre costumo comparar os alunos aqui na 15, eles perguntam, mas quando que eu sei que que eu sou pleno, né? O que separa de um do outro? Eu falo, cara, geralmente é autonomia, né? Quando você consegue fazer sozinho e depois... O júnior precisa de um pouco de ajuda, né? Pesquisa mais, precisa de mais ajuda. O pleno é aquele que já, tem uma curva de aprendizado curta ali, ele já sabe executar, ele só tem que entender o que está sendo pedido ali e rapidinho já consegue executar isso. E o sênior é aquele cara que arruma todos os bugs que os outros dois deixaram, né? E vai lá e, faz mais isso, faz desse outro jeito. Ensina, né? Essa é uma boa explicação também, gostei. Quanto tempo dura, assim, em média, o tempo de seleção de uma pessoa nova, de um novo desenvolvedor, desenvolvedora? Olha, essa é uma boa pergunta, porque bem recentemente a gente fez um exercício para ver quanto tempo a gente levaria, o mínimo tempo possível, que assim, totalmente utópico, para contratar um profissional de tecnologia, só pensando nas etapas e nos prazos que a gente já tem. Só nesse prazo a gente teria 20 dias úteis para contratar. Né? Esse aí, assim, pensando, teste técnico, etapas de entrevista, né? Contando que elas aconteceriam numa sequência, assim, direta. Seriam 20 dias. Mas hoje a gente tem uma média ali de 50, 60 dias para fechar uma vaga na área de tecnologia. É o tempo médio que a gente leva. A gente abrir, o gerente fala, olha, eu preciso de uma pessoa aqui nesse perfil. Até essa pessoa tá lá no dia 1. Até ela ter a oferta aceita, né? E daí o processo admissional é um outro prazo, mas é mais ou menos esse período, assim, a gente estava até fechando as metas, os números do mês passado e estava nessa casa, assim, 55, 56 dias a maioria das vagas. Mas claro que sempre tem os outliers ali que né, leva 200 dias para fechar, que são posições mais específicas, assim. Né? Minha primeira posição numa multinacional na IBM foi assim, foram acho que uns 9 ou 10 meses, foi também uns 200 dias, assim, uma vaga que estava aberta há muito tempo, acho que o pessoal queria ter muita certeza assim, da posição que estavam levando. Mas não raro, é isso mesmo, pessoal, não raro vai longe, assim, o processo de seleção. O que é mais difícil de analisar durante o processo de seleção de um desenvolvedor? Assim, soft skill, hard skill e exatamente o quê? Eu acho que é um pouco a combinação dos dois, assim, que é mais difícil, porque a parte técnica a gente avalia no teste, né? Hoje nos processos do Ibanks a gente faz um teste técnico e aí esse teste técnico já dá um bom direcionamento pra gente do nível ali de lógica de programação e tudo mais. A parte comportamental, assim, sempre é uma incógnita, né? Porque é uma coisa muito subjetiva e tal, mas a gente tenta cobrir. Mas eu acho que o que é mais difícil é entender como que a pessoa vai usar o conhecimento técnico que ela tem e adquirir novos e aplicar isso no time, assim. Como que ela vai se relacionar com os pares, como que ela vai se relacionar com liderança, entre times, com o conhecimento técnico que ela tem. E isso é super difícil da gente avaliar no processo, né? A gente tenta muito cobrir, colocando a pessoa para a primeira etapa ali, um teste técnico, e depois ela falar sobre esse teste técnico com o time. Né? Então, alguns pares ali, eventualmente a liderança entra também para discutir o teste que a pessoa fez. Então, tentando cobrir um pouco essa parte, assim, né? Mas ainda é difícil. Mas eu acho que a dica, assim, né, se vale, é justamente que os estudantes, enfim, os profissionais de tecnologia pensem nisso, né? Não adianta você conhecer muito, estudar muito, se você tem uma dificuldade de levar aquilo ou de aplicar aquele teu conhecimento na prática no dia a dia. Isso é uma coisa muito importante que a gente tenta sempre procurar nos profissionais. Então, colocar em prática com mais frequência faz diferença, assim, tipo, ter fluência nessa parte de trazer para a prática aquilo que ela aprendeu. Trazer para a prática, se manter buscando novas coisas, né? Acho que essa linha, assim, é super importante. Uma que você já respondeu, né? Na verdade, acho que isso aqui já está respondido.
como que um recrutador faz para analisar as soft skills e as hard skills? O hard skill é por teste mesmo, não tem. Uhum. E soft skill tem. E na entrevista, assim, vocês fazem entrevista comportamental com psicóloga? Tem isso na Não, empresa de não, vocês? Não? não, não, não tem. Olha, eu acho que tem uma psicóloga no time de recrutamento tech hoje. E somos em 7 pessoas, né? Sete tech recruiters. E uma delas é formada em psicologia só. Então a gente não olha assim, não é uma avaliação comportamental, a gente olha muito mais para fit cultural, assim, né? Daí o Ibanker Way e tal, que foi um Aham. material bem incrível aí construído pelo time há um tempo atrás e que ajuda muito a gente até hoje a buscar não assim o comportamento específico, mas o comportamento que cabe na empresa, né? Tá. No Ebanks, assim, porque acho que essa é uma coisa que também é um exercício muito forte de tech recruiter, né? Porque o tech recruiter, ele não é um bom tech recruiter necessariamente se ele conhece um monte de tecnologia. Ele é um bom tech recruiter se ele conhece a tecnologia da empresa onde ele trabalha, assim, né? Se ele conhece a forma de Certo. trabalho, a metodologia, né? Qual que é o ambiente ali, o stack dali onde ele tá, porque aí ele consegue procurar isso. Claro, se conhecer mais é bom porque tem mais referência, mas da mesma forma a questão comportamental. Às vezes eu busco, sei lá, tais comportamentos, mas será que são esses comportamentos mesmo que são, né, mais valorizados nesse time, nessa empresa, no momento da empresa e tal? Então, esse match com a cultura, que é esse que a gente faz hoje através do Banker Way, para mim é o ideal, assim, porque a gente não está olhando para um comportamento, né, na caixinha, a gente está olhando para como o comportamento daquela pessoa encaixa na cultura da empresa. Não é aquele padrão, né, de comportamento único e exclusivo. Você tem que ver, sei lá, às vezes uma coisa muito bem aceita dentro de uma empresa. Então, se uma pessoa que pergunta muito, isso pode ser muito aceito dentro de uma empresa, só me corrija se eu estiver errado. É mais ou Não, é menos isso por aí. mesmo, né? E outra empresa, não, cara, aqui tem que ser, respeitar um pouco mais a hierarquia, você não pode chegar Uhum, perguntando para qualquer um. é, Então, às vezes, o jeitão da pessoa pode casar muito bem com uma empresa e não com outra. uhum, Boa. Então tá aí. Mas isso é avaliado de alguma forma, mas vê se é. encaixa dentro da empresa que você tá. Uhum. Entendi. Esse trabalho do Ben Creway, assim, eu tenho muito orgulho de falar dele, apesar de eu não ter participado da construção, assim, porque eu acho que é uma coisa muito legal que a gente tem hoje, que é justamente, um mapeamento de cultura, e aí depois desse mapeamento de cultura, ele desdobrado em comportamentos, né, esperados que a gente tem dentro da empresa e perguntas para cada um desses comportamentos, para tentar identificar esses Legal. comportamentos dentro da empresa. Então é algo assim que hoje alcança todas as frentes da empresa, começando ali no recrutamento, mas principalmente também na parte de desenvolvimento, avaliação depois, né, que a pessoa Uhum. já está ali dentro, mas que é uma base mesmo, uma fundação para a gente entender o que a gente está buscando mesmo em termos de comportamento, de cultura. Isso é usado para a evolução da pessoa dentro também, ao longo Uhum, dela. Porque todo mundo começa a trabalhar e você também tem uma jornada ali depois. Isso é uhum, usado sim. também para acompanhar a evolução deles. Uhum. Ah, legal. Qual que é o perfil mais disputado para a seleção de vagas? Quais são os perfis mais, né, disputados, assim, mais difícil de fechar? Que você tá fechando com o cara, olha, aceitei em outro lugar. Uhum. Bom, quanto mais sênior, mais difícil, né? Sempre a gente até brinca assim, quando tem um sênior que aceita, né? Que a gente fala, não, eu só acredito quando começar. Vamos ver se é Quando sênior mesmo. começar, quando começar, se vai dar certo mesmo essa contratação, porque é bem difícil, assim. Como você falou, o mercado super aquecido, às vezes a pessoa tá ali sem esperar, mas recebe outra proposta, né? Empresa de fora, pagando em dólar, tipo, assim, é bem difícil. Então, falando assim de maneira macro, eu diria que o quanto mais sênior, mais difícil. Mas olhando daí de uma forma um pouquinho mais profunda, assim, vai depender do negócio da empresa, né? Hoje, no Ebanks, a gente tem a nossa estrutura quase toda back-end. Então, quando a gente olha para perfis que são mais delicados, a gente vai falar de back-end porque a gente tem ali um apelo e a gente precisa de back-end, né? De desenvolvedores back-end muito, muito fortes, assim. Uhum. E aí acaba sendo a nossa maior dor. Mas dependendo da empresa, pode ter um apelo maior em front ou de dados, ou, né, enfim, dependendo do negócio da empresa. Mas hoje quanto mais sênior, mais difícil, e os especialistas back-end ali são, Essa relação existe mesmo. Então, quanto mais sênior, mais difícil, assim, mais disputado. Tá. sem sombra de dúvidas. Olha que legal essa pergunta. Como você se tornou uma tech recruiter? Ah, essa pergunta é legal mesmo, que é uma história bem louca, bem louca, bem doida. Geralmente é. Sim.
Essa foi. Eu me formei em comunicação e eu trabalhava com marketing, né? Então, assim, nada a ver. Eu até vou contar essa história também. Quando eu estava na faculdade, um pouquinho antes de entrar na faculdade, meu pai me falava muito: tem que trabalhar com tecnologia, tecnologia é o futuro, vai tecnologia. E eu, assim, né, total humanas, nossa, nunca fui da pessoa da lógica e da matemática e tal. Mas eu falei, tá bom, vou fazer um curso de HTML e CSS. Eu fiz um curso de HTML e CSS, eu tinha 18 anos. E foi uma tragédia, assim, porque eu fiz o curso, eu achei o máximo, só que no dia seguinte, se me perguntassem para eu falar qualquer coisa que eu tinha aprendido no curso, eu não saberia responder, assim, porque não realmente tinha uma dificuldade de assimilação, assim. Não insisti muito também, né? E aí fiz comunicação, trabalhei 4 anos com marketing, aí eu fui fazer um intercâmbio, fiquei 2 anos morando fora. E quando eu voltei desse intercâmbio, eu recebi um contato de uma headhunter me falando assim, a gente está buscando pessoas e tal, era uma empresa multinacional que estava começando aqui no Brasil. Eles, assim, a seleção deles era, precisamos de alguém que fale inglês, assim, para ajudar a gente a fazer as coisas, a traduzir as coisas lá dos Estados Unidos para cá. E aí eu entrei, só que eu entrei como analista de marketing lá. Fui contratada, minha carteira analista de marketing. E quando eu entrei na empresa, o meu papel no marketing era dentro do RH e era desenvolver estratégias de marketing para atrair profissionais de tecnologia. Porque era o que eles tinham de demanda na época, eles tinham que construir um time de 500 pessoas em tecnologia em São Paulo, em Curitiba, né, dividido, acho que era 300 em São Paulo, era um pouco mais em São Paulo e um pouco aqui em Curitiba. E aí eu era analista de marketing, só que assim, empresa multinacional, super grande, super estruturada e tal, e a gente não tinha muita liberdade, assim, vamos, sei lá, né, pirar o cabeção, fazer uma coisa louca aí para contratar profissionais de tecnologia. A empresa não era conhecida no Brasil. E aí, no final da história, eu virei uma headhunter. Por isso, porque eu tinha a missão ali de ajudar a atrair profissionais de tecnologia, a gente não tinha muita autonomia para fazer campanhas, coisas, né, macro, assim, e aí eu entrei e aí eu comecei a curtir muito, assim, a aprender, a entender das tecnologias, lá a gente usava .NET na época até, então bem diferente da realidade hoje, né, do tipo de empresa que eu trabalho hoje, mas me ensinou demais, assim, então passei uns anos trabalhando lá, e daí depois fui para o... E aí você trabalhou essa parte do marketing como atrativo para profissionais de TI e aí virou uma headhunter. Não, muito legal isso. Cara, e eu acho que tem muita conexão, assim, muito com marketing e com comercial. Eu acho que o papel de um tech recruiter também envolve muito isso, assim, porque você tá ali, às vezes, falando com a pessoa que você quer para a vaga, e essa pessoa tá falando com outros 7 recrutadores ao mesmo tempo. Então, o que você consegue entregar ali, né? Como que você usa o teu discurso? Como que você conhece a empresa e vende a empresa, né? Claro, não vale mentir, mas assim, pegando os pontos fortes que você vê na empresa e colocando isso pro... É super marketing, super comercial. Tem que marketar muito, assim, ó. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso, só fazendo talvez depois corte na edição, sei lá. Mas aqui dentro eu acabei ajudando, assim, dando um banho de loja mesmo, no pessoal que faz essas frentes aqui, né? No business to business, com a equipe de placement, com a equipe de tech recruiters também, para falar o que a gente tem aqui e o que não tem. E tem algumas coisas que, sei lá, são muito chave, assim. Eu falo, cara, se você escrever Python errado, escrever Python, o cara, ele para de entender ali. O banco de dados SQL. Fala, cara, beleza, isso aqui veio de algum lugar super requentado, a pessoa nem sabe do que ela tá falando. Tchau. Você para de ouvir. O profissional para de ouvir naquela hora. Você tá querendo ir atrás de um sênior e, ok, viu Python, vira blá blá blá, uísca sachê depois. Tipo, ok, não vale mais meu tempo. Beleza. Eu não sei se é a pessoa com quem eu deveria estar falando, assim. Não, com certeza. Esse é um papel do tech recruiter, assim. É trabalhar nesse engajamento do profissional no processo, que é diferente, né, em geral, da maioria das outras especialidades que estão com o mercado menos aquecido, assim, e saber conversar mais ou menos num nível, assim, que... E isso faz com que você seja mais assertivo, né? Porque se você faz ali um processo só comportamental, né? Um recruiter fazendo vaga de tecnologia e você não olha minimamente para o técnico, você está onerando o teu time de tecnologia em, eventualmente, reprovar muito mais pessoas porque não passou por nenhum tipo de crivo ali teu como tech recruiter. Se você tem minimamente, assim, e minimamente mesmo, se hoje me colocasse assim, ó, programa aí, não sei nada, zero. Mas se você consegue entender, tipo,
uma coisa, sabe, assim, por exemplo, numa outra empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito o discurso de padrão de projeto. O que você conhece de padrão de projeto e tal. Se você faz essa pergunta como Tech Recruiter, e você já ouve, porque o meu projeto aqui, ele tem alguns padrões, tipo, não traz nomes, né, não traz referências de padrão de projeto que eu tinha aprendido com o líder de tecnologia dessa empresa, você já sabe. Não, putz, eu não vou passar essa pessoa, porque ela não tá falando do padrão de projeto que a gente tá falando aqui, sabe? Sim. Então, se o Tech Recruiter consegue fazer esse mergulho mesmo, assim, ele consegue engajar melhor o profissional no processo e consegue também trazer mais assertividade pro líder, né, pro time ali, pro recrutamento em si. Sim. Acho que vai até um recado para os tech recruiters que estão ouvindo a gente aqui, mas sim, eu sei que é super difícil, né, às vezes fazer essa abordagem com um profissional de TI, mas com jeito vai, é só chegar assim sabe, tipo, não errar nada, assim, tipo, muito grosseiramente, entender esse mínimo, igual a Débora tá falando aqui. Isso com certeza faz com que o pessoal te ouça. O pessoal às vezes gosta de ouvir. O problema é que às vezes para de ouvir porque fala, ok, a pessoa não vai entender o que eu tô falando aqui, né? Ou sei lá, ela não vai saber distinguir entre eu e um outro profissional mequetrefe. Se ela não vai saber fazer essa distinção, por que eu vou continuar falando? Entendeu? Sim. Você vai ter o mesmo tratamento. Ok, vamos lá, mas legal essa história de como você veio parar no mercado. Legal, muito legal, divertido. Essa pergunta aqui é difícil. Vamos lá. O que fazer quando a pessoa recrutada não é tudo aquilo que ela falou na entrevista ali? A pessoa soube se marketar. E aí? Cara, essa é uma pergunta difícil, assim, né? Depende muito, assim, em termos de o que acontece, né? O que eu vejo acontecendo na prática, depende muito. Se existe um profissional que é muito técnico, mas tem dificuldade de compartilhar. A gente primeiro vai tentar, muito técnico, muito bom técnico e tem dificuldade de trabalhar em equipe. A gente vai tentar fazer um trabalho ali para fazer com que o que é um gap seja superado, né? Ou seja desenvolvido de alguma forma. Mas se não acontece, assim, eu acho que o mercado, como o mercado é muito ágil, muito rápido, né? Eu acho que em geral as empresas não têm investido no desenvolvimento, óbvio, né? Tanto técnico quanto comportamental, mas tem entendido. E a própria pessoa, às vezes, né, já vê que não tá andando bem ali, não encaixou bem com a cultura. E assim, a gente fala, né? Às vezes acontece algumas situações assim e a gente sempre tenta, dentro do time, reforçar. Não quer dizer que é um mau profissional. Quer dizer que eventualmente não encaixou na cultura, na nossa forma de trabalhar, né? Então esse também é um trabalho muito de recruiter em geral, né? Mas para ler esse cenário de dentro da empresa e buscar as pessoas conforme o fit desse cenário que existe dentro da empresa, né? Não de uma forma mais ampla. Mas acontece erros e daí depende do caso, vai ser ou já uma coisa mais direta, um desligamento, enfim, ou um trabalho de desenvolvimento. Em geral, é muito mais trabalho de desenvolvimento. Mas se tem ali uma dificuldade mesmo, se a coisa, grande, né? Se a pessoa marketou valendo ali, aí geralmente tem que desligar. Depende bastante. Assim, nos lugares que eu já trabalhei também, como gerente ou tech leader e tal, geralmente é isso, né? A gente nunca tenta jogar a pessoa pela janela, falar, meu Deus, não era aquilo que eu comprei. Às vezes você tem alguma correção de rota, a gente tenta trabalhar, mas você tem que avaliar igual a Débora falou, avaliar o tamanho desse gap, né? Dá para trabalhar? Beleza, a gente vai lá, coloca a nossa boa vontade também, porque a gente... E outra, geralmente não é o tech recruiter que erra sozinho nisso, geralmente é a equipe, né? Geralmente é o tech lead, o gerente, alguns pares ali, às vezes a pessoa se vendeu bem mesmo para um montão de gente, põe para dentro, então a pessoa com aquela sensação de erramos junto, né? Mas ok, o que a gente faz? A gente ensina essa pessoa, né? Falta pouco, né? A gente compra ali, fica mais 3, 4 meses, ensinar isso aqui e tapar esses buracos, fechar esses buraquinhos, essas lacunas. Ou não, putz, a pessoa realmente, ela foi só a garganta ali, engambelou a gente, daí beleza. Eu acho que assim, 90% das vezes é um desenvolvimento, é um ajuste e dá boa, assim, mas acontece. E que isso que você falou é legal também de comentar, assim, o recrutamento não é responsabilidade do recrutador, né? O recrutador, ele é o ponto focal, o responsável no sentido de levar aquela demanda desde o início até o fim. Mas é uma responsabilidade completamente compartilhada, assim. Essa é uma coisa que a gente
sempre bate na tecla, assim, tem falado bastante agora nos últimos tempos no Ebanks, porque é um crescimento muito grande, muita vaga aberta e tal, e não é, né, a responsabilidade é uma corresponsabilidade, assim, é muito grande. Eu tenho uma frase que eu adoro, que fala, que é assim, tipo, o recrutamento, o trabalho do time de recrutamento não é sobre operacionalizar processo seletivo, é sobre construir o futuro da empresa, né? Então, eu realmente acredito muito nisso, assim, porque o trabalho de recrutamento, ele pode tanto potencializar as entregas, potencializar a cultura, quanto, né, causar um grande problema de entrega ou um grande problema de cultura. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, que não é só da área de TA, obviamente, né, da empresa inteira. E acontece com frequência esse tipo de falta de encaixe de uma pessoa com um time? Não. Acontece com muita frequência, sei lá, Não. 1 a cada 20? Que chega até a gente, eu não consigo nem te dizer, assim, exatamente, porque dificilmente chega, né? Quando chega é quando realmente vai para uma situação muito extrema, que daí a gente precisa fazer a vaga de novo. Tá. Mas, em geral, aí fica num trabalho muito mais de BP, de desenvolvimento, para recuperar, assim, né? Para que é encontrar um BP? caminho. Desculpa. Business Partner. Ok. Que é um papel de tipo, uma consultora de RH que fica próximo das áreas de negócio, apoiando o gestor em gestão mesmo, né? Apoiando o líder em gestão e conectando a área de negócio com a estratégia de people. Entendi. Tá, vamos lá. Como que é o mercado de dev para as mulheres, né? E o que pode ser feito para alavancar essa entrada de mais mulheres, né? Ou pessoas do gênero feminino no mercado de TI? Essa é uma das pautas que mais falo durante a semana, é isso, assim, mulher em tecnologia. A gente entende que tem um gap histórico muito grande, né? E esse gap histórico até é engraçado de ver. Engraçado não, né? Engraçado é uma palavra péssima, mas eu digo, é curioso de ver o quanto, por que ele aconteceu, né? Qual que é historicamente o contexto que fez com que isso rolasse. Porque a primeira turma de ciência da computação da USP, IME, em 1974, 76. Eu não tava lá. Faz tempo. Eu sou velho, mas nem bastante tanto. tempo. A maior parte dela era de mulheres, era formada por mulheres. Ah, é? Uhum. Só que daí teve a popularização da informática, né, da computação, e daí, pelo glamour que veio com computadores pessoais em 90 e tal, isso virou. E aí a mulher foi tirada dessa função e muitos homens começaram a entrar, justamente pela glamourização que aconteceu na área pela chegada dos computadores pessoais. E, cara, por quê, né? Não tem uma explicação para isso. É justamente assim, sociedade, machismo e tudo mais. Hoje, acho que assim, a gente tem uma dificuldade pela falta de referência, que agora eu acho que tem muitos movimentos super legais acontecendo justamente para tentar cobrir um pouco isso. Mas hoje, assim, a gente no Ebanks, né, trazendo esse contexto, a gente tem pouquíssimas mulheres líderes em tecnologia, mas as que a gente tenta justamente potencializar e comunicar ao máximo para que a gente possa servir de referência, né? Então que a gente possa, meninas em situação ali, tipo, de início de escolha de profissão e tal, possam olhar e falar, nossa, aquela mulher, aquela diretora de tecnologia, eu quero ser, né, esse é o meu horizonte. Então acho que essa falta de referência aconteceu, ainda acontece, né? Vejo um movimento do mercado para tentar suprir isso e para formar jovens ali, né? Que tenham esse interesse ou que queiram fazer uma transição de carreira, mas partindo do ponto de que tenham uma referência, um suporte para isso dentro da área também. Entendi. O problema não tá só tá antes, né? Tá até no despertar o interesse para a área. Tá alguns passos antes, assim, a referência, tipo, de referenciais, de formar essa base de pessoas, né, de estudar um pouco mais de base de matemática, ciência e tal, para daí e fazer os cursos. Não é uma coisa assim também rápida de. Tem muita iniciativa, acho legal as iniciativas que eu vejo assim no mercado. Mas também é um processo, né? É um processo, leva não tem uma receita. Vai daqui uns anos a gente vai colher. Começa a colher. Eu já vejo assim. Hoje, mais meninas se candidatando para curso aqui na Kenzie, entendeu? Tipo assim, o volume tá aumentando, tal, é legal. O share tá aumentando, mas tá, sei lá, foi de 12% para 15%, para 16%, tá subindo, né? Vai subindo, mas ele é paulatino. Mas, e é legal também, o número de mulheres líderes no mercado também tá aumentando bem, assim. Então, estão ficando mais tempo, né?
Não adianta só entrar, tem que ficar permanecer, tempo, atingir posições de liderança, virar um role model mesmo, virar case, virar destaque. Com certeza. Isso está acontecendo com alguma frequência, mas é legal, tá ficando um pouco mais igualitário agora. Não sei se essa é a palavra mais apropriada. Sim, eu acredito bastante nesse movimento. E eu acho que o tanto que empresas, escolas, né, o mercado em si está falando disso já é muito legal, porque a partir do momento que a gente fala, a gente presta mais atenção, né? Então, acho que isso já tem sido um movimento bem, bem legal, assim, de acompanhar. Mas não é... Enfim, esse lance que é um processo, é duro, né? Tipo, às vezes a gente já tá mirando lá no resultado, fica mais... Mas, pô, tem todo um trabalho, né? Tipo assim, isso não sumiu do dia pra noite e também não vai voltar do dia pra noite, assim. Tem todo um trabalho de construção. É dívida histórica. Aqui acho que acabou nossas pautas, mas eu queria perguntar pessoalmente, assim, pra você, quantas vagas de tech você pessoalmente, assim, já fechou? Curiosidade minha. Cara, então, eu sabia desse número, eu sei desse número só do ano de 2019, que foi o meu primeiro ano do... Não, eu já fiz muitas... Saca a pessoa que tá com a gente, pessoal. Ela perdeu a conta de quantos... Não. Foram vários, porque não é uma coisa que você conta normalmente, assim, né? Eu já tenho lá no quarto, né, os risquinhos, assim. Não, mas no primeiro ano que eu entrei no Ebanks, né, em 2019, eu trabalhei o ano inteiro exclusivo com recrutamento de tecnologia. E lá na época a gente tinha, né, os controles e tal, e daí no final do ano, uma grande amiga, Beric, que é quase minha mentora profissional, eu diria, ela me chamou para conversar, daí ela falou, eu tava fechando os números aqui do ano, cara, foram 97. Então, eram 11 meses, mais ou menos, do ano tinham se passado, e daí tinham passado, né, eu tinha passado pelo processo ali de 97 profissionais de tecnologia do Ebanks na época, então eu fiquei tipo, nossa, que legal! Mas acho que o número não diz muita coisa, assim, pra ser bem sincera, até uma coisa que a gente, apesar de eu ter ficado orgulhosa do número, a gente sempre fala lá no time de TA agora, que o mais importante não é você fechar 30 vagas, é você fechar 15 vagas com a pessoa certa, né? É você levar 20 dias ou levar 50 dias, mas levar 50 dias para fechar com a pessoa certa. Então a prioridade é muito mais essa, assim, o meu sonho de TA, assim, de dados é cruzar dado de qualidade do hiring, não do hiring em si, sabe? Não ver assim, o volume. Claro que o volume é importante, a gente vai olhar, tem metas para cumprir, mas o quanto a gente está cuidando daquele processo, não pensando em, vou fechar e tem mais um contratado, mas eu estou fechando com a pessoa que vai construir o futuro da empresa, né? Que é o que a gente falou. Sim, sim. Essa frase que você falou, eu achei genial, assim, bem, bem impactante, tem tudo a ver mesmo. Mas e essa coisa do hiring certo, eu acho que faz muita diferença. Porque eu já vi lugar que tem, sei lá, um turnover gigantesco, né? Então não adianta nada. Nossa, eu fiz 300 vagas, né? Porque, tipo, 250 pessoas abandonaram. Tipo, eu não consigo contratar certo, pô. Aí é um problema. Se tivesse feito 50, mas tivesse feito 50 certo. Exatamente. Então, pessoal, obrigado por mais um episódio aqui, por acompanhar a gente nesse bate-papo. Vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal.